Começando aí a gravar aí, né? Novamente aí, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Então, a aula de hoje, que é a aula de cálculo 1 aqui, a aula de hoje ela vai ser referente a integrais. Eu sempre esqueço disso aqui. Sempre precisa estar. Então, vai ser referente a integrais, né? Começo de integrais. E a forma como o livro define integrais, ele define de duas perspectivas, né? Uma perspectiva é relacionada a primitivas, né? Que ele vai falar de primitivas. E a outra perspectiva é integrais de rima, certo? Então, uma perspectiva é em relação à primitiva e a outra é integral de rima, né? Que aí, na realidade, quando você vai falar de rima, né? Na realidade, você está falando da soma de rima. Então, tem uma soma aqui, é um somatório. Aí você aplica o limite no somatório, esse limite do somatório vem integrais. Isso é conteúdo das próximas semanas, tá? Aí, o que é que acontece? Então, a gente tem primitivas, a gente tem soma de rima e a gente tem aplicações, tá? De integrais. O curso de cálculo 1, normalmente, ele se encerra com essa parte de primitivas e soma de rima, né? Ou seja, que aqui soma de rima, a gente também tem, além de ter soma de rima, a gente também vai para outra parte que é integral definida, tá? Aí encerra a disciplina, normalmente acontece isso. A ementa de vocês fala que é para vocês ter primitivas, soma de rima, integral definida, e depois de você ter integral definida, você tem integral indefinida e você tem solo de revolução, tá? Aí você, basicamente, se você pegar o livro do Guidorizzi e for ler a sua ementa e comparar com o livro do Guidorizzi, o sumário do livro do Guidorizzi, está todo o sumário do livro do Guidorizzi lá. Todo, sem exceção. Ou pegar o livro do leitor de volume 1, todo o livro do leitor de volume 1 está inserido em cálculo 1 da ementa de vocês. Mas isso bom, é outra história, a gente não vai discutir aqui em ementa, né? O que a gente vai fazer é tentar dar a disciplina, né, e ir até onde dá certo, bom? Então, veja que o curso, nesse momento, não foi, nenhum momento foi pautado a você fazer demonstrações, a você fazer um curso voltado para matemática, né? Foi mais voltado para você fazer aplicações. Então, é voltado a aplicações, até porque vocês vão ser usuários, né? Você vai ser usuário de cálculo, você não vai ser um cara que vai demonstrar de onde foi que veio as equações do cálculo, né? Isso está bem claro para vocês durante essa disciplina. Então, a gente vai ver primitivas, a gente vai ver soma de rima e integral definida, tá? Isso é certo, a gente vê isso. As demais coisas, se vê bem, se não vê também, não tem muita preocupação não, tá bom? É o que foi possível fazer. Então, quando se fala em integrais, você pode ver através de primitivas, que seria você dizer que é a função inversa da derivada, ou através da soma de rima, que aí é uma outra história que a gente vai falar depois, que é a definição mais completa das integrais, né? E as aplicações de integrais, elas são desde cálculo de área, volume, trabalho, energia, transformada de Fourier, transformada de Laplace, entre outros tipos de transformadas, né? Que você sai do ambiente, principalmente para quem é de EC, do curso de EC, que você sai do ambiente que é para cálculo de impedância, por exemplo, você sai do ambiente temporal para o ambiente das frequências, por exemplo, né? Então você tem como fazer essa mudança de coordenada, uma mudança de espaço que você está calculando. Isso se faz através de uma integral. O cálculo de um fluxo de corrente, o cálculo de um fluxo de qualquer tipo de vetor, você calcula através de uma integral. Então, você pensar em um fluxo de água, por exemplo, você faz isso através de uma integral. Você quer saber qual é a área, qual é o volume de uma determinada superfície, quanto de volume aquela superfície pode suportar e tudo mais, você faz isso através de uma integral, né? Entre outras aplicações. Então, integrais é um mundo gigantesco se você pensar em aplicações. Para você poder entender as aplicações, obviamente, você tem que aprender a calcular através das primitivas e você tem que saber olhar as integrais de rima, né? Aí, quando a gente vai fazendo as integrais de rima, a gente vai ver uma coisa chamada método de integração, tá? Então, lá nas integrais de rima, a gente vai estar vendo uma coisa chamada
métodos, né? Métodos de integração. Que aqui a gente vai aprender a integrar, né? Com esses métodos de integração, tá? Vai ser quase impossível vocês verem. Vou até colocar aqui em outra cor. Vai ser quase impossível vocês verem nesses métodos de integração. Aqui provavelmente vai ser quase impossível, qual é o método das frações parciais, tá? Que é o último método que se aprende, frações parciais. Não é que seja quase impossível, porque você vai aprender primitivas hoje, aí depois você vai aprender integrais de rima, próxima aula. Depois, na próxima aula, você vai aprender a integral definida, alguns exemplos de integral definida. Aí começa com esses métodos de integração. Aí, quando se fala em método de integração, você tem método da substituição, método da substituição trigonométrica, entre outros métodos, até chegar a esse método das frações parciais. É o mais complexo e é o mais demorado, né? E depois desse método da integração, a gente vai ver também, né, era para ver também, integral indefinida, né? Indefinida e também sólido de revolução, tá? Por que que eu estou passando isso? Né? Por que eu estou falando isso para vocês, mesmo que exista a possibilidade, não dá tempo da gente ver tudo isso? Porque se você quiser estudar, continuar estudando cálculo, esse é o caminho que você tem que seguir, tá? Então, assim, essa é basicamente a parte, vamos dizer, de conteúdo que você tem em integrais para ver. Depois de você ver isso, a gente vai começar a falar de primitivas. Primitiva, você pensar que a integral é o inverso da derivada. Então, você está pensando o seguinte, eu sei que a derivada de x elevado a n, derivada de x elevado a n, você desce o n, né? E ficaria x elevado a n menos 1. Todo mundo sabe disso, né? Então, peguei o resultado da derivada, integrei o resultado da derivada, é para dar aquele valor que eu estava derivando. Então, veja, eu tenho que pensar aqui, eu estou dizendo para ti o seguinte, eu tenho que pensar o seguinte, qual é a função que eu derivo que o resultado é esse? Qual é a função que eu derivo que o resultado é esse? Tá claro para todo mundo isso? Até aí, tá beleza, pessoal? Tá sim. Tá assim, né? Então, alguém sabe dizer por que eu posso reescrever esse cara dessa forma aqui? Ou seja, onde a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante c. Alguém sabe dizer por quê? Não sei, professor. Não sabe, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou... Opa, o que está acontecendo aqui? Eu vou escrever aqui, tá? Eu estou dizendo para ti que se você pegar essa parte aqui e você derivar, a derivada disso é para dar isso, correto? Então, se você pegar aqui, ó, dx, dx de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c, e você está derivando isso, né? Quanto é a derivada disso aqui? Quanto é a derivada de uma constante? A constante é zero. Quanto é a derivada de x elevado a n mais 1? N mais 1 vezes N x. mais 1 vezes x. Pode falar, pode falar. É, Elevado a quanto? a x menos 1. N mais N 1 menos... menos 1, não é isso? Isso. Dividido por n menos mais 1, que isso aqui já estava aqui, né? Ó. Mais a derivada da constante, que é zero, correto? Show. Tranquilo? Cancela esse n mais 1 com esse n mais 1. Cancela o zero. 1 menos 1 dá zero. Então, você entende que o resultado final aqui é x elevado a n? Sim. Veja,
Então, eu estou derivando o que está aqui na integral, eu derivei o que aconteceu aqui na integral, e a derivada está lá no integrando, tá vendo? O que é que significa dizer isso? Que é a integral de integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c. Tá claro isso para todo mundo? Todo mundo entendeu isso aqui? Por mim, eu entendi. Tem que ver os outros. Entendeu, né? Um exemplo disso, então. Vamos colocar aqui, exemplo. Seja f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x elevado a menos 1 meio mais 1. Certo? Eu pergunto a vocês, quanto é a integral da f de x dx? E aí, como é que você resolveria isso aqui? Todo mundo entende que esse resultado aqui é a mesma coisa de você escrever que é a integral de 3x ao quadrado menos 5x elevado a menos 1 meio mais 1 dx. Concordam comigo até aí? Sim. Aí concordam que isso aqui eu estaria integrando x ao quadrado. Então eu teria aqui, ó, a primeira aqui seria 3 vezes a integral de x ao quadrado dx menos 5 vezes a integral de x elevado a menos 1 meio dx mais a integral de dx. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, professor, foi claro. Ficou claro, né? Então, quanto é que dá esse resultado da primeira integral? 3 que multiplica 2 vezes x. Integral de 2 vezes x. 3 que multiplica a integral de 2 vezes x. E aí, galera, alguém concorda? Alguém discorda? Eu vou repetir o 3. Eu vou colocar aqui uma lembrança aqui para vocês, um lembrete. Né? Um lembrete aqui. A integral de x elevado a n dx, quanto é, hein? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. É isso que tem que fazer. Tu aumenta 1 no expoente e o mesmo expoente vai ter que ficar embaixo também. Então, veja que aqui tem 2. Então, é x a terceira. Dividido por quanto? Por 3. O mesmo expoente de cima é o de baixo. Tá entendido isso? Sim, sim, sim. Sim, né? Deu certo. Só para ficar mais, só para reforçar. Soma um no expoente, o expoente que ficar em cima, ele fica dividindo. Isso. Pronto, é isso. Ó, menos 5, x elevado a menos 1 meio, mais 1. Menos 1 meio, mais 1. Percebeu? Sim, sim. Mais, quanto é a integral de dx? Qual o expoente que tem aqui? Vocês concordam com o expoente que tem aqui na integral é x elevado a zero? Sim. 0 mais 1? Um. Então ficou só x. Por quê? Ficaria 1 em cima, 1 embaixo, né? Fica só x. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a... Aí, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma outra caneta aqui. Ainda não me acostumei aqui ainda, mas, enfim. Ó, cancela esse 3 com esse 3. Esse 1 aqui vai desaparecer. Vai ficar a caneta aqui. Igual a x ao cubo menos 5x elevado a 1 meio dividido por 1 meio mais x. Isso é igual a x ao cubo menos 10x, né?
Porque você repete a primeira, multiplica por inverso da segunda, então isso aqui dá 10x, com x elevado a 1 meio, mais x. Tranquilo, pessoal, até aí? Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu isso aqui? Esse resultado final? Tá sim. Aí eu pergunto a vocês, se eu derivar isso aqui, qual é o resultado? Como é que eu sei que a integral tá certo? Ah, faltou só uma coisa aqui que eu esqueci de colocar, mais uma constante c. Tá? Essa constante, por quê? Porque se você derivar, a derivada de uma constante é zero, né? Então, tá aqui a solução. Professor, tem que sempre colocar essa constante aí, mesmo sabendo que a derivada dá zero? Se a integral for indefinida, sim. Se a integral for definida, não. Ok. Aí a gente deriva, para saber se a gente fez certo? Uhum. Aí, quanto é a derivada de x ao cubo? X ao cubo. Quanto é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Menos 10 vezes a derivada de x elevado a 1 meio. É 1 meio, desce 1 meio, repete 1 meio, tira 1, não é assim? Mais, quanto é a derivada de x? Vai ser 1. Vai ser 1. Quanto é a derivada de uma constante? 0. 0. Então, isso aqui vai ficar 3x ao quadrado, menos 5x elevado a menos 1 meio, porque 1 meio menos 1 é menos 1 meio, é mais 1. Tranquilo até aí? Então, a derivada disso aqui é igual a isso aqui. A derivada de d dx de x ao cubo mais não, menos 10x elevado a 1 meio mais x mais uma constante c, a derivada, isso aqui é igual a isso, né? Que é igual a isso aqui, e o resultado dá isso aqui. Aí vamos olhar lá para a integral lá, ó, do início lá que a gente colocou. É a integral de 3x ao quadrado menos 5x elevado a menos 1 meio mais 1. Isso aqui não é igual ao mesmo resultado que a gente integrou, encontrou um resultado, derivou. Então, a derivada disso aqui, né? A derivada do resultado da integral não é o que está integrando aqui? Tá claro isso para vocês? Deu para entender qual é a ideia aqui? Deu sim. Deu sim, Deu. né? Pronto. Então, não esqueçam. A integral de uma função polinomial do tipo x elevado a n é igual a n, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. X elevado a um expoente mais 1 dividido por esse expoente total. Tá? Então, isso é uma derivada integral de uma função polinomial. Quando você pega uma função exponencial e deriva uma função exponencial, a derivada dessa função exponencial é a própria função exponencial. Concordam comigo? Vocês lembram disso? Sim. Então, daqui você tira o seguinte, que a integral da função exponencial também é função exponencial. Por quê? Porque a derivada da função exponencial é a função exponencial. Beleza pura? Todo mundo tem que a derivada desse cara aqui é igual a esse cara aqui? A derivada do resultado Sim, sim. da integral é igual ao integrando. Beleza? Joel, mas se a gente tivesse outras coisas que não fosse o x, por exemplo, cosseno de x, o seno permaneceria o mesmo? Não. Mudaria. Tá, é só nesse caso, né? Então, Mudaria, mas não mudaria em nenhum outro sentido, tá, Luana? Mas a gente vai aprender isso depois, tá bom? tá bom. Porque, ó, veja o que você está perguntando para mim. Vamos pegar um exemplo aqui de uma integral de e elevado a cosseno de x. Não é assim que você está falando? Por exemplo, Isso. dx. Aí você pergunta para mim, quanto é esse resultado? A primeira coisa que tu vai fazer, tu vai dizer que u é igual a cosseno de x, certo? Aí tu vai obter o du, ou seja, a derivada de u é menos o seno de x, dx, tá? Aí você vai isolar o dx aqui, aí você isola o dx vai ser igual a menos du sobre o seno de x. Seno de x, você vai ter que escrever em função do u. Como eu sei que u é igual a cosseno de x, eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, eu consigo colocar isso aqui como se fosse menos du, dividido pela raiz de 1 menos u ao quadrado.
né? Veja que está complicando, não é o negócio? Aí Sim. você vai substituir, aí vai ficar E elevado a U, aí o dx vai ser igual a menos du sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado. Aí não sai de imediato. Para você poder resolver isso aqui, provavelmente você vai ter que usar integral por partes. Entendeu? Provavelmente Aham, sim. complica muito, bastante, tá? Complica Uhum. bastante. Então, é bem diferente de derivadas, né? Derivadas você faz aqui no piscar de olho. Aqui, não necessariamente. Dependendo de qual integral que você tenha, você não consegue resolver. Tá? Tanto é que tem uma coisa chamada equações diferenciais, que só resolve por métodos numéricos. E equações diferenciais, o método de solução dessas equações diferenciais é você fazer integrais. Então, as integrais que envolvem essas equações diferenciais não tem solução. Não tem solução analítica. Tá? Então, é bem mais complicado, dependendo daquilo que você pegue. Voltando aqui à ideia, né, que a gente estava falando anteriormente. Então, a derivada de e elevado a x é elevado a x, logo a integral de e elevado a x também é elevado a x. A derivada do ln é 1 sobre x, então a integral de 1 sobre x é o ln de x. Tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, até agora tá de boa. Até agora tá de boa, né? E se eu escrever isso aqui, ó? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Um exemplo. Quanto é a integral de e elevado a 2x dx? E aí, galera? Como é que a gente faz isso? Eu acabei de dizer que esse cara aqui tem que aparecer, mas ele tem que aparecer de um jeito que quando você deriva a solução que dá aqui, a derivada da solução é igual a esse cara aqui. Então, qual é a função que eu derivo? Qual é a função que eu derivo? D df de x. Dou uma f de x, que é o resultado ali, né? E esse resultado é e elevado a 2x. E aí? Qual seria qual seria a função que eu vou derivar e o resultado é d elevado a 2x? Vocês têm alguma ideia? Deixa eu fazer outra pergunta. O que é que acontece se eu derivar quanto é d dx de e elevado a 2x? Quanto é isso aqui? A própria exponencial vezes a derivada do argumento. Quanto é o derivado do argumento? X ao quadrado. X ao quadrado? Quanto é o derivado do O argumento? argumento. Direto, né? Vai ser 2. Vai ser 2, né? Então, Uhum. veja que aqui vai ser 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque... Eu tava tentando pensar ao contrário já. 2 é elevado a 2x. Tá vendo aqui? Uhum. Só que eu não quero esse 2, ó. Tá vendo? Eu não quero esse 2. Eu quero o resultado só o e elevado a 2x. Então, esse 2 eu posso botar para o outro lado dividindo. Então, aqui eu posso dizer que isso aqui, na realidade, a derivada p dx de e elevado a 2x dividido por 2, isso aqui é igual a e elevado a 2x. Não posso dizer assim? Não posso fazer isso? Pode. Então, daqui você pode dizer o seguinte. Quem é a integral de e elevado a 2x? É a derivada que gerou esse número. Qual foi a derivada que gerou ele? É elevado a 2x sobre 2 mais uma constante c. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Deu sim, só ficou um pouquinho confuso, mas deu pra entender sim. Acho que é porque a gente ficou muito acostumado em fazer a derivada ali, né? Vamos fazer diferente então, Luana. Ó.
Você tem E elevado a 2x. Eu vou colocar esse 2 aqui, tá? Eu vou colocar um A. Esse A é uma constante qualquer. Beleza? Aí eu quero saber isso aqui. Primeira cor que tu faz. Eu vou pegar aqui outra cor aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser isso aqui. Pode ser o verde oliva aqui. Então, primeira coisa que tu vai fazer. Tu vai dizer que U é igual a A vezes X, tá bom? O U é o argumento do E. Beleza pura até aí? Beleza. Se você derivar U, quanto é a derivada de U? Com relação a A. X. É A. Então vai ficar A dx. Daqui você tira que dx é igual a du sobre A. Concorda? Sim. Aí você vai substituir. Como é que você vai substituir? Você vai colocar E elevado a U, porque A vezes X é U. No lugar de tu colocar o dx, tu vai colocar du sobre A. O A não está sendo integrado, o que está sendo integrado é o U, então posso tirar o A da integral. Então vai ficar 1 sobre A. A integral de E elevado a U, du. Quanto é a integral de E elevado a U? Quanto é a integral da exponencial? A própria exponencial. A própria exponencial. Só que, veja, que E elevado a U, na realidade, isso aqui você pode escrever como sendo 1 sobre A, E elevado a A vezes X, né, que é o U, mais uma constante C qualquer. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Deu para entender aí? Ficou de Estamos boas? caminhando, estamos caminhando. Tá caminhando, né? O que eu fiquei um pouco confuso foi só porque deixou de trabalhar com a derivada de x para começar a trabalhar só com a derivada de u. Parece que colocou o resultado em função da derivada de u, não da derivada de x. Isso, mas é isso mesmo que você faz. Você faz a substituição, coloca em resultado em função de U, e depois que você obtém um resultado em função de 1, você volta de novo para X. Entendi agora. Tá? Por Mais exemplo, claro. aqui agora, como é que você faria isso aqui? Seria, botava a derivada, né, desse e vezes 3x, seria 3 vezes e elevado a e3x. Tá. Então você está dizendo para mim o seguinte, que a derivada de E elevado a 3x, isso aqui é igual a 3 vezes E elevado a 3x. Beleza. E agora? Agora a gente tem que botar o resultado em função do exponente, né? Que seria o 3x. Teria que isolar, tirar esse 3 daí. Então, E elevado a 3x é igual a d dx de 1/3 de E elevado a 3x. Concorda? Acho que é isso Sim, que você está dizendo, não é isso? sim, exatamente. Então, aí agora, faz o quê? Agora, deixa eu ver. A gente tem que tirar esse 1/3 daí. E tentar... Isso daqui? É, Eu não tentar... posso dizer simplesmente, olha, se eu estou integrando essa parte aqui, né? Essa parte aqui eu estou integrando, a integral disso aqui é a derivada que gerou ela. Tá aqui. Tá tudo correto o jeito que você fez. A única diferença que faltou você dizer, olha, então isso aqui é elevado a 3x sobre 3. Mais uma constante C. Mas é questão de ser, né? É. Ah, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia. Poderia fazer qual jeito? O jeito que a gente já demonstrou. Né? Eu posso apagar isso aqui? Posso? Pode sim. Então, eu posso botar mais embaixo. Só não tem mais espaço aqui, mas não, tem. Dá pra botar mais embaixo aqui. Veja. Deixa eu botar aqui em vermelho. Ver se eu encontro aqui. Tá aqui o mouse. A integral de E elevado a x sobre 3. Mudando. X sobre 3 dx. Isso aqui é igual. Lembra que quando tinha A? Quando tinha A, tá aqui, ó. E elevado, a integral de E elevado a x é 1 sobre A, E elevado a x mais C. Sim. Né? Então, se você considerar que esse 1/3 é igual a A, se A é igual a 1/3, a integral de E elevado a A é 1 sobre A, E elevado a x
vezes A, né? Tá aqui, mais uma constante C. Só que esse A é um terço. Você vem bem aqui, muda esse A para um terço, né? Muda esse A para um terço. Aí você teria fração sobre fração, obviamente. Fração sobre fração, ou seja, você vai ter 3 vezes. Cadê? Aqui. 3 vezes E elevado a x sobre 3, mais uma constante C. Tranquilo? Sim, sim, tá ficando mais claro com os exemplos. Pronto. Aí deixa eu colocar mais uma página aqui para a gente poder fazer mais exemplos, fazer exemplos do LN, né? Que a gente não fez. Isso mesmo. Então, exemplos agora para o LN, né? E fazer também exemplos da função polinomial, né? Então, a gente tem que a integral de 1 sobre x dx é igual ao ln de x mais uma constante. Isso aqui é verdade. Adote isso aqui como verdade. Sobre qualquer coisa, isso aqui é verdade, tá? Está escrito na Bíblia. Aviso para vocês logo. Se está escrito naquele livro, é sagrado. Então, aqui está escrito no Guidoriz, né? No Guidoriz, no leitor, dessas coisas. Então, se você tiver aqui 1 sobre x menos 1 dx, quanto é que seria essa integral aqui? Logaritmo natural de x menos 1 mais c? Correto. Tá correto. Certo? Tá corretíssimo. Logaritmo natural. Só que aqui você vai colocar o módulo, tá? É só essa diferença. 1 mais c. Beleza pura? Ah, como é que eu sei isso? Existe outra forma de a gente descobrir isso? Existe. Por exemplo, se você colocar aqui a integral de 1 sobre 2 vezes x mais 3, mudando aqui, dx. Isso aqui é igual a quanto? Eu não sei. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma substituição. Você sempre vai fazer isso. Você vai fazer uma substituição para chegar àquele exemplo que é parecido. Qual a substituição que eu faço? Como eu sei que 1 sobre x, a integral de 1 sobre x é o ln de x, então tu vem aqui e tu chama o que está embaixo de u. 2x mais 3. Então, quanto é a derivada de u? Quanto é du? Se u é igual a 2x mais 3, quanto é a derivada de u, pessoal? Em relação a x. E aí, galera? Quanto é a derivada de 2x mais 2. 2, né? Então aqui ficaria 2 dx. Daqui você tira que dx é igual a 1 sobre 2 du. Aí tu substitui aqui, ó. Então essa integral aqui, ela vai ficar integral de 1 sobre u. No lugar de ter dx, você vai ter du sobre 2. Esse 2 você tira da integral, né? Esse 2 você tira da integral. Então vai ficar 1 meio da integral de du sobre u. Quanto é a integral de du sobre u? Quanto é a integral de du sobre u, pessoal? Correto, ln de u. Que no fim das contas você tem, então, que é 1 meio do ln. Aí aqui você coloca o u, que é 2x mais 3. Acho que é isso, né, que a gente colocou? 2x mais 3. Dá para ver esse pontinho aqui maior. Às vezes eu me perco nele. Se você tiver assim, vamos botar isso aqui. Integral de 1 sobre, deixa eu ver aqui.
Quanto é isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro para todo mundo isso aqui? A gente deriva por partes, né? E vai montando o integral. Do primeiro, acho que seria logaritmo natural de x menos 1/2, mais c. Correto. Aí o do segundo seria 3. Não, seria só e sobre x. Não. 3 vezes é x mais c, é isso? Calma, vamos lá. Quanto é que seria do segundo? Eu vou repetir esse um terço, porque um terço não está sendo integrado, certo? E ficaria isso aqui, ó, integral de e elevado a 3x dx. Correto? Uhum. Mais. A próxima dá quanto? Dá 15x ao quadrado. De novo, você está fazendo a sim, integral, você não está derivando. É verdade. 5 vezes x ao cubo? Só repete. Repete e soma mais um. Mas, e 5x à quarta sobre... Aí tem um sobre, não tem não? Tem. Sobre quanto? Sobre x à quarta. Sobre 4, sobre 4. Sobre 4. Tranquilo Isso. até aí? Ok, tá bom. E aqui você coloca só uma constante no final. Essa constante sobre todas as demais constantes. Uhum. E faltou somente essa integral aqui. Que é um terço de x. Olha, mas como é que ficaria isso? Falou nesse instante, eu já esqueci, professor. Você está correto. Você tem... Ficaria um terço, né? Essa integral aqui ficaria um terço de e elevado a 3x. Certo? Mais 5x a quarto sobre 4. Mais uma constante c. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro para todo mundo isso aqui? Eu tô de boa. Bom, então dando continuidade, né? Basicamente é esse o padrão que você vai fazer. Você sempre vai lembrar e vai tentar aplicar, você sempre vai fazer nesse sentido. E dando continuidade, as derivadas conhecidas você tem que a derivada do cosseno é menos o seno. Logo, a integral do seno é menos o cosseno. Certo? A derivada do cosseno é menos o seno. Então, se você integrar essa parte aqui, integrar o seno, ele vai dar menos cosseno. Derivada do seno é cosseno. Se você integrar o cosseno, o resultado é seno. Tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Se você integrar secante ao quadrado, o resultado é tangente. A derivada da secante é secante vezes tangente. Se você integrar secante vezes tangente, o resultado é secante. Beleza pura? Eu passei bem rápido isso aqui, né? Mas dá para entender, né? Tá, que é tipo, você vê que ela volta, né? Ficar ao contrário de novo, sei lá, por assim dizer. Ela sempre fica fazendo isso, né? Aí, se você pensar em primitiva, então significa dizer o quê? O que é que vocês acham que significa dizer? Você pensar em primitiva, pelo que vocês viram aqui, até aqui. E aí, galera? Tô pensando aqui o que eu poderia concluir que é sobre primitivas. Como se fossem questões mais básicas em relação à integração, são expressões simples. Eu ia dizer basicamente isso aí também. Questão mais de boa, assim, simples também. Primitivo, né? Dá essa ideia. Você pode pensar em algo que é... Você tem as derivadas básicas, as derivadas que são a base, né, das demais derivadas, vamos dizer assim, base das funções trigonométricas, base da função polinomial, logaritmo e assim por diante, né? E a primitiva é você considerar que é a inversa, que é a integral inversa da derivada. Entende? Que o resultado da integral, se você pegar aquele resultado, derivar, é o que você está reintegrando.
Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Né? Que- Então é como se fosse isso. Então você está vendo aqui a integral como o inverso da derivada, tá? Obviamente, derivada é uma função, é uma transformação linear que reduz a dimensão. Integral é uma transformação linear que aumenta a dimensão. Vocês devem ter visto isso, negócio de transformação linear em álgebra linear. Ó, foi mal. Mas vocês devem ter outros exemplos disso. E vocês também devem ter visto que existe uma condição para que aquela determinada função ela tenha uma inversa, ela apresente uma inversa. Então, nem todo momento você vai ter essa inversa, tá? E deve haver exceções. Mas aqui nesse caso, a gente vai sempre estudar que integrais e derivadas são inversas. Beleza? Tranquilo até aí, né? Tranquilo. Acho que até tem. Pensei assim, né? Ela é primitiva porque ela retorna ao seu estado primitivo, né? Depois que você deriva o integral, ele retorna a como ele estava. Exatamente, a função primitiva que a originou, né? Isso. Aí agora a gente tem que pensar em exemplos, tá? Então, se você pegar aqui, por exemplo, quanto é a integral do cosseno de 2x dx? E agora? Quem seria isso? Como é que você faz isso? Deriva o cosseno de 2x? Deriva o cosseno de 2x? A derivada do cosseno de dx é o seno, né? Isso. Mas ele está integrando, não está derivando, né? Está integrando. É a derivada do resultado, a derivada desse cara que está aqui, o resultado que está aqui tem que ser igual a isso. Derivada do resultado. Beleza? Beleza. Aí vem a seguinte questão. Como é que a gente faz para encontrar o resultado? Eu sei que a integral do cosseno, a integral do cosseno de x, dx, é igual a... Qual a função que eu derivo e o resultado é cosseno? Qual a função que eu derivo e o resultado é cosseno? Seno? Seno de x, obviamente, mais uma constante. Então, veja que eu sei que o derivado do cosseno quanto é, mas eu não sei quanto é a derivada do cosseno de 2x. Ou, se aqui não tiver um 2, tiver um a, no lugar do 2 tiver um a, uma constante vezes x, eu não sei quanto é. Aí o que você faz? Você pega o argumento aqui, né? Você vai pegar o argumento, cadê? E você vai chamar esse argumento de outra coisa, né? Você vai dizer que u é igual a 2x. Significa dizer isso o quê? Que du é igual a 2dx. Daqui significa dizer o quê? Que dx é igual a du sobre 2, tá? Então, no lugar do 2x, tu vai colocar u, no lugar do dx, tu vai colocar du sobre 2. Então, veja que essa integral aqui ela vai se transformar numa integral do tipo cosseno de u, du sobre 2. O 2 não faz parte da integral, então tira da integral. Ficou a integral do cosseno de u, du. Quanto é a integral do cosseno de u, du? Quanto é a integral do cosseno de u, du? Seno de UDU? Seno de u, du. Seno de u, Seno tá? de U. Mais uma constante. Só que quem é u? U é 2x. Então, fica seno de 2x mais uma constante. Beleza pura até aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá tranquilo até aqui? Tá indo, professor, só tá meio confuso, mas aos poucos tá dando certo. Tá. O senhor pode voltar para cima só um pouquinho para dar uma lida rápida? Posso, cara. Rapidinho. Pronto aí? Tá, beleza. Se eu tivesse assim, ó.
seno de AX dx. E agora, como é que você resolve? De novo, você vai fazer o quê? Chamar AX de U. AX de U. Quanto é a derivada de du? É A. Criar A dx. Ou seja, você isola o dx. Então, dx vai ser igual a du sobre A. Né? Você substitui. Então, essa integral aqui, ela vai ficar integral do seno de U. Seno de U, porque A vezes x é U. Dx é du sobre A. Esse A não tem nada a ver com a integral, então tira ele da integral. Seno de U, du. Então, quanto é a integral do seno de U, hein? Qual a função que eu derivo? O resultado é o seno. Cosseno de U. Mas o derivado do cosseno quanto é? Menos seno. Seno isso. É no seno, né? Então tá faltando aqui, vai ficar menos cosseno de U, tá? Mais uma constante C. Ou seja, vai ficar menos 1 sobre A, cosseno de U. U é igual a A vezes X, mais uma constante C. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, sim, entendi, professor. Entenderam, né? E se eu tiver isso aqui? Integral do cosseno ao quadrado de X. E agora? É que a gente pode fazer aqui. Esse negócio aqui tem um quadrado, né? Não aparece. Eu não sei quanto é a integral do cosseno ao quadrado. Eu sei quanto é a integral do cosseno de U. Eu sei quanto é a integral do seno de U. Do quadrado? Não sei. Mas você pode fazer o seguinte. Você pode lembrar que... Ah, cadê aqui? Tá aqui. Vou ter que aumentar esse cursor aqui. Eu não sei onde é que aumenta, mas... A caneta, borracha, destaque, conhecimento de forma, seta, cor, região, retângulo, objeto. Opções de caneta, padrão, tracejado. Esse fio não precisa não. Opções de caneta. Fonte do texto. Barra de ferramentas. Eu não sei como é que faz para ajustar o cursor aqui, que eu não estou enxergando quase nada. Eu sou cego já. Diário aqui. Não. Isso aqui é outra história. Pode Não. ser ali em visualizar, não? Emparelhar a página, modo de apresentação, não. Isso aqui é em relação à visualização da página. Enfim, Professor, ali olha, naquele lápisinho ali, ó, com uma setinha para baixo. Aí, será que não tá funcionando? não, isso aqui é a opção do jeito de escrita, ó. Se a escrita é preenchido, se é trajejado, tracejado, pontilhado e pontilhado. É porque a gente não consegue ver as opções que o senhor tá mostrando. Ah, tá. Entendi. Essas opções aqui você não consegue ver, não, é? Não. Aqui em ferramentas você não consegue ver, não? Vocês arrumam de opção aqui. Não, tá só mexendo o mouse aí, mas não aparece a opção. Ah, tá. Depois eu mostro pra vocês, então. Porque o tamanho do cursor é muito pequeno, cara. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aí fica difícil. Eita.
Vou ajeitar isso aqui de novo. Tracejado não. Padrão. Caneta aqui, vamos aqui, esse azul aqui. Eu sei que vai poder resolver isso aqui, tá? Eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Eu sei que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Né? Obviamente, se A for igual a B, então cosseno de x mais x, isso aqui é igual ao cosseno, obviamente, de 2x, né? Isso vai ser igual a cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x, tá? Então, você vai ter o seguinte sistema. Você vai ter um sistema onde cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Você vai ter um sistema onde o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual ao cosseno de 2x. Todo mundo entendeu isso aqui? Esse sistema aqui, de onde foi que veio? Entendi, professor. Tá claro, né, para vocês? Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira. Eu vou somar os dois. Vou somar, tá? O de cima com o de baixo. Vou fazer uma soma aqui. Se eu somar, o resultado vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é zero. Isso aqui vai ser igual a 1 mais cosseno de 2x. Beleza pura, pessoal? Até aí? Tô entendendo. Então, eu acabei de dizer para vocês que o cosseno, 2 vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x. Daqui você tira que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Então, se você integrar a integral do cosseno ao quadrado de x dx é igual à integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx, tá? Essa integral aqui, você pode dividir ela em duas. Essa integral aqui, ela pode se transformar, então, em algo do tipo a integral de 1 meio de dx mais a integral do cosseno de 2x sobre 2 dx. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, a gente pode fazer isso por causa daquela propriedade de comutatividade, né, professor? É. Que o limite da soma é a soma do limite. Se você vai ver depois que a integral, na realidade, também é um limite. Aí você pode fazer essa brincadeira aqui por causa disso. Mas isso é uma propriedade que a gente vai ver depois, tá bom? Beleza. Aí isso daqui. Então você vai ter aqui, ó. Quanto é a integral de dx? Ficar 1 meio da integral de dx mais 1 meio da integral do cosseno de 2x dx. Quanto é a integral de dx, hein? Aqui é x elevado a zero, não é? Quanto é a integral de x elevado a zero? O que acontece com o expoente? Soma 1. Soma 1. 0 mais 1 é 1. Então ficou x, não é? Uhum. Mais. E aqui ficaria 1 sobre 1. Dá a mesma coisa. 1 meio. Quanto é a integral do cosseno de 2x? Cosseno de 2x. A integral do cosseno de 2x. Qual a expressão que a gente deriva e o resultado é o cosseno? Qual é? O seno. O seno. Então você vem aqui e coloca seno do mesmo argumento. O 2 aqui está multiplicando.
passa para cá dividindo. Então, mais uma constante. Daqui você tira, logo de imediato, que é a integral do cosseno ao quadrado de x dx é igual a 1 meio de x mais seno de 2x dividido por 4 mais uma constante c. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro para todo mundo isso aqui? Sim. É só uma dúvida, Joel. Pode subir um pouquinho? Hum? Pode subir aí um pouquinho? Posso sim. Nesse aí que a gente tem a integral de cosseno de 2x sobre 2, a gente não poderia ter só cortado, não? Não. Só cortado no sentido de cortar esse 2 aqui, né? Com esse 2 aqui, não é isso? Uhum. Isso Ou é ter... totalmente errado, porque o que acontece? Esse 2 aqui, ele está no argumento do cosseno. Então, eu não posso tirar ele como argumento, né? Quando ele tá como argumento. Como ele está como argumento, exatamente. Como ele está no argumento do cosseno, você não, ele é totalmente diferente desse 2 de baixo, entendeu? Aham. Tá. Mas esse 2 de baixo é uma constante. E esse daqui, ele está no argumento do cosseno. Aí são duas coisas totalmente distintas. Certo, certo. Enfim, aí veja que eu usei o seguinte detalhe, ó. Eu estou dizendo para vocês que se você tiver o cosseno, a integral do cosseno de uma constante vezes x, e essa constante, por exemplo, aqui for do tipo 3x, 4x, 5x, né? Não importa qual seja essa constante aqui, dx, você simplesmente vai repetir a função que você deriva, que dá ele, que é o seno, né? Você vai repetir o argumento. E se esse 3 aqui, que está do argumento, está multiplicando, você vem para cá dividindo. Se ele estiver dividindo, você vai vir para cá multiplicando. Mais uma constante C. Beleza pura? Tá Entendi, claro? professor. Tá Entendi. claro, né? Então, se você tiver... Nessa questão, só manipulou, né, a expressão para tirar ela de uma expressão exponencial para virar uma linear, né? Que é cosseno ao quadrado de x virou para poder transformar cosseno de 2x, né? Isso. Para poder manipular mais fácil, pode crer. E se você tiver assim, ó, quanto é o cosseno de x, seno de x, dx? E agora? E agora, o que é que eu faço? Separa em dois integrais. Mas como é que eu vou separar em duas integrais se o cosseno e o seno estão É verdade, multiplicando? está multiplicando. Sim. Se estivesse somando, eu poderia separar em duas, entendeu? Sim. Aí você tem que pensar o seguinte, toda vida que Dá você para tiver pode falar, professor. toda vida que você tiver um produto, você pensa o seguinte, se eu olhar para o seno, quanto é a derivada do seno? Quanto é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Ou seja, se eu derivar o seno, aparece o cosseno bem aqui, não é? Então você vem bem aqui, ó, você faz só o seguinte, ó. Então, quando isso acontece, você vem aqui e diz o seguinte, ó. U é igual a seno de x. Quanto é o du? Quanto é o du? Quanto é a derivada do seno? Cosseno de x. Cosseno de x dx. Tá? Veja que os dois argumentos são iguais. Aí, cosseno de x dx é du. Beleza. Então, veja que essa integral aqui ela vai ser substituída por quem? Seno de x é u. Seno de x é u. O cosseno vezes o dx é du. E quanto é a integral de u du? O expoente aqui é 1, não é? O que é que eu faço agora? Quanto é essa integral? É o cosseno. Não, quanto é a integral de u du? Quanto é a integral de uma função polinomial? Vai ser u ao quadrado sobre 2? U ao quadrado sobre 2. Vocês lembram disso, né? Sim. Mais uma constante C. Aí agora você volta de novo. Quem é o U? O U é o seno. Tá? Seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante C. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui?
Sim, eu ia perguntar, professor, se dá para usar alguma propriedade distributiva, né? Que já que é a multiplicação. Não, dá não, viu? Dá não. Nesse caso, dá não, tá? Distributiva, comutativa, né? Distributiva é porque você tem uma multiplicação vezes uma soma, né? Você distribui. Comutativa é você fazer essa comutação, você fazer essa permuta, né? Entre seno e cosseno. Só que as integrais, você não pode fazer isso. Não em uma variável. Se você tivesse integrais de duas variáveis, aí você poderia até separar se o cosseno fosse um cosseno de x e o seno de y. Aí você teria uma integral para x e uma integral para y, entende? Entendi. Tá? Nesse caso aqui, você não pode fazer isso, né? Vamos pegar aqui, ver se eu pego o livro aqui, para ver se tem algum exercício aqui. Joel, só uma dúvida. É Hum, porque ali a gente tinha cosseno e seno, e a gente só pegou o seno para resolver? só escolher um deles. Você poderia escolher o outro também, né? Mas é só porque quando eu derivo o seno, ele dá cosseno? Isso, Tá. tá? Se você pegasse o outro, pegasse o cosseno, aí você teria um negativo, né? Do menos seno. Sim, sim. Tá, primitiva aqui. Esse aqui é o Frações Parciais. Acho que o capítulo do livro é o capítulo 10. É, o capítulo 10. Isso mesmo, capítulo 10. Tá? Então, no capítulo 10, tem alguns exercícios lá que vocês podem observar. Livro do Griffiths. Um deles, por exemplo, ele pede para você calcular a seguinte integral. Calcula a integral de 1 sobre x mais e elevado a x dx. E ele fala, define aqui que x é maior que zero. Tá? Então, para todo x maior que zero. E aí, pessoal, quanto é que seria essa integral aqui? A gente pode separar, né, elas? Pode separar porque é uma soma. Então, vai ficar 1 sobre x dx mais, ó, tudo igual, mais a integral de e elevado a x dx. Quanto é esse resultado? Vai ser ln de x mais a exponencial de x? Ln de x mais a exponencial de x mais uma constante c. Tá? Esse é um exercício que tem no livro. Não é exercício difícil, né? Aí, por exemplo, se você tivesse assim, ó, ele coloca aqui outro exercício aqui, que ele coloca assim, ó. Quanto é a integral de seno de 3x mais cosseno de 5x dx. E aí, como é que você faz isso aqui? Quanto é que você cria essa integral? Novamente, você divide ela em duas. Seria o seno de 3x dx mais a integral do cosseno de 5x dx, né? Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? E aí, galerinha? Quanto é a primeira aqui? Quanto é a integral de seno de 3x dx, pessoal? Qual a função que eu derivo que dá o seno? Vai cosseno de 3x sobre 3? Isso. Positivo ou negativo? Positivo. A derivada do cosseno é positiva ou negativa? Ah, negativa, é negativa do cosseno. Então, vai ser negativo. Menos cosseno de 3x sobre 3 mais. Quanto é a derivada? Qual a função que você deriva que dá cosseno? Seno. Então, seno de 5x. E esse 5 você faz o quê? Ele desce dividindo. Desce dividindo. Mais uma constante c. Fácil, né? Vale, deu mais um aqui.
Ele colocou aqui a integral do... Acho que é o cosseno hiperbólico, isso aqui. Vou botar essa integral aqui. E aí, pessoal? Como é que você faz essa integral? Eu vou botar um meio para cá, para fora. Vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x, certo? Dx. Beleza pura até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Pronto. Então, se está tudo bem até aqui, vamos para o próximo passo, né? Então, vai ficar a integral de 1 meio de e elevado a x dx, e elevado a x dx, mais a integral de e elevado a menos x dx. Isso aqui é igual a quanto? E aí, pessoal? 1 meio tu repete. Quanto é a integral de e elevado a x dx? É x? E elevado a x dx, quanto é? A própria exponencial. A própria exponencial. Por quê? Porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. E essa outra aqui? Mesma coisa. Mesma coisa, só que ela é negativa. O que é que a gente faz com esse negativo? Uhum. Coloca menos 1 aqui embaixo. Certo? Mais uma constante C. Isso daqui vai ser igual, então, a e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2, mais uma constante C. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Eu só não entendi porque desceu menos 1, professor. Porque tá vendo que a exponencial bem aqui ela é negativa? Essa exponencial aqui. Aí esse 1 não está multiplicando? Lembra Sim, quando a gente está com o argumento lá do cosseno, ele está multiplicando, você não desce, ele bota ele dividindo? sim. Aqui é a mesma história, entendeu? Aham. Beleza. Tá? E a gente já demonstrou isso, fazendo isso com E elevado a AX, por exemplo. Nas primeiras páginas. Aí ele tem outro aqui, ele colocou outros exemplos aqui. Colocou um exemplo do tipo, olha, quanto é a integral de x ao quadrado mais seno de x. Eu vou misturar aqui dois exemplos aqui. Mais 1 menos cosseno de 4x. Vou fechar dx. Tá? Quanto é essa integral todinha aqui? Aí vocês já vão me dizendo aí o resultado. Vou botar aqui em preto aqui. Quanto é a integral de x ao quadrado, pessoal? X a terceira sobre 3. X a terceira sobre 3. Quanto é a integral do seno? Qual a função que eu derivo que dá o seno? É o cosseno. Só que aí vai ser menos cosseno, né? Menos cosseno, exatamente. Então, isso aqui vai ficar menos cosseno de x. Quanto é a integral de x dx? Quanto é a integral de dx, na realidade, né? Que aqui é 1, né? E aí, galera, como é que fica? 1, eu posso dizer que é 1 vezes x elevado a 0, né? Quanto é a integral de x elevado a 0? 1. X elevado a 1, né? Que é Dividido x. por 1. É isso que você quer dizer, né? Isso. Então ficou x. Quanto é a integral do cosseno? Qual a função que você deriva com o resultado é cosseno? Seno. Seno. Positivo ou negativo? Negativo. Não, Por que é não. negativo? Mas não, vai ficar positivo, não? Vai ficar menos com menos. Tá. Quanto é a derivada do seno? Ela é cosseno, não é isso? Derivada do Cosseno. seno? Isso.
É o cosseno positivo ou negativo? O derivado do seno é o cosseno positivo. Então fica positivo, só que com esse negativo que tem bem aqui, né? Continua negativo. Tranquilo? Aí você repete o argumento. E agora? Falta mais do que aqui? Somar a constante. Somar a constante e dividir por argumento, não é? Uhum. Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, pessoal, todo mundo entendeu? Tem, professor, só precisa praticar agora. Tá na É. prática. E desse jeito a gente termina o capítulo 10, certo? O livro. A gente terminou o capítulo 10 todo ele do livro. Tá? Joel, uma coisa, a gente sempre está colocando o índice, né, do argumento embaixo, porque a gente não tem visto, né? Porque é 1, em alguns casos, por exemplo, menos cosseno de x. Menos cosseno de x, aonde é? Ah, esse daqui. É porque realmente a gente não está vendo, né? Mas a gente sempre está colocando o índice do argumento embaixo. O índice do argumento. O que é que você quer dizer com esse índice do argumento? É porque, por exemplo, no começo dessa expressão, a gente tem um 3 lá em cima, a gente desceu. Aí nessa outra que a gente tinha o menos seno de 4x, a gente também desceu esse índice desse argumento. Isso, aqui só o seno aqui, né? Só tem seno de x, o argumento é 1x, né? Uhum. Aí você está dizendo, olha, eu não preciso colocar o 1, porque o cosseno dividido por 1 é o próprio cosseno, não é assim? A gente está colocando, só que é só porque não dá para ver. Aí minha dúvida é, a gente sempre está fazendo esse negócio, né? Ele fica Tá. implícito, né? Uhum. Tranquilinho? Aqui também no x também tá a mesma coisa. Ok. Aqui deixa eu ver se eu consigo exportar isso aqui como PDF e mandar para vocês. Anotar no PDF, salvar como, exportar como PDF. Tá aqui no downloads mesmo. Tá. Vou salvar aqui, depois eu mando para vocês. Bom, cadê vocês aqui? Pois aqui mesmo. Deixei de ampliar. Bom, galerinha, vou parar aqui a gravação, tá? E